Aleluia, querido. Aplauda aquele que vive, aquele que reina, que é Senhor. Dê um brado de júbilo àquele que é Senhor. A Jesus, querido. Você é livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr. Livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. A igreja aos cegos. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Sai correndo, livre pra correr. Livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti.
Eu sou livre. Eu sou livre. Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. A igreja nas palmas. Você é livre. Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre pra correr. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Ai, como é bom ter esse vigor, né? Essa alegria. Amém? E nessa mesma alegria, nesse mesmo vigor. Vamos cantar bem alto, amém? Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome.
alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Ei, ai, louvor que vai, a chuva 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 eu vou gritar, celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som, vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som, vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Somente o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia! Salte com ele! Oh! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Sai! Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, dançar pra ti.
Celebra Ele. Oh! Salte! Vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia.
vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, me rendo, me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo a ti.
Amém, querido. Aleluia. Vamos estar ouvindo o nosso irmão Tiago. Estará falando dos dízimos e das ofertas. Amém? Recebam ele com palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém? Nossa, irmão, estão cansados? Graças e paz, igreja. Amém? Aí sim, glória a Deus. Salmo 137 fala que onde há unidade, o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Amém? E eu creio que nessa noite você está recebendo vida e bênção na sua vida nessa noite. Amém? Você crê ou não? Glória a Deus. Vamos falar sobre oferta. Amém? Gostaria de estar lendo com vocês no livro de Romanos, capítulo 8, vamos ler o versículo 16. É um texto bastante conhecido. Um tempo atrás, não estava na verdade, mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração a respeito de oferta, a respeito de dízimo. Amém? E aí eu estava conversando com o pastor a respeito disso, e parece que Deus esclareceu ainda mais a minha mente a respeito desse assunto, e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, amém? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Pode voltar lá no 16, fazendo favor? Amém. Lendo esse texto, quem lê esse texto, na verdade, a gente tem a revelação da nossa filiação, amém? Todos quantos nasceram de novo, todos quantos confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, automaticamente de órfão, de escravo, você se torna filho de Deus, amém? João vai falar que a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, amém? Eu e você, quando nós confessamos a Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, de escravo, amém? De gentio, de pecador, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? É automaticamente, não é algo que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, não. João vai falar que a gente se torna filhos de Deus, amém? Eu e você nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Paulo está dizendo isto, que quando nós aceitamos a Cristo, Ele coloca o próprio Espírito dEle dentro de mim, dentro de você, para testificar que eu e você somos filhos de Deus, amém? Então, se eu e você caminharmos com a ideia que mesmo depois de nós aceitarmos a Cristo, que a gente ainda continua sendo órfão, que a gente continua ainda sendo escravo do pecado, da lei, essa é uma mentira, esse é um engano do demônio, de Satanás, amém? A Bíblia, minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo isso, que no momento em que nós aceitamos a Cristo, automaticamente nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Essa palavra, filhos de Deus, no original, ela é tecno, que significa bebê, criança. Então, todas as vezes, toda pessoa que se rende a Cristo, toda pessoa que aceita Cristo, essa pessoa, ela se torna um filho bebê, amém? Eu e você nos tornamos um bebê na fé, amém? No momento que a gente aceita Cristo, no momento que a gente se rende a Cristo, nós nos tornamos um filho, mas um filho bebê, um filho criança, amém? Até hoje eu nunca vi nenhuma criança nascer grande, amém? A única coisa que nasce grande e pronta é o Frankenstein, amém? Mas nós, seres humanos, e assim mesmo no mundo espiritual, nós também começamos como crianças na fé, amém? Porque a gente ainda não tem entendimento, a gente ainda não tem discernimento e a gente ainda não tem maturidade quanto às coisas espirituais. Então você pode perceber que quando você aceita Cristo,
ainda muitas coisas a respeito de Cristo, a respeito da salvação, você ainda não tem tanta noção, você não tem tanto entendimento. Mas à medida que a gente vai se relacionando com Deus, à medida que a gente vai buscando conhecer a Deus, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo na fé. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, glória a Deus. Gostaria de ler com vocês agora o verso 14, desse mesmo capítulo, Romanos 8, verso 14. Aleluias. Diz assim o texto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Esse texto é antes do 16 que a gente leu, que fala a respeito do novo nascimento. Só que esse texto ele tem um detalhe que muitas vezes a gente não percebe. No original, esses filhos de Deus significa huios. Huios no original significa o quê? Filho maduro. Amém? Então olha só que interessante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Amém? Olha só que revelação tremenda e profunda nós vamos ter nesse texto. Qual que é a diferença entre um filho novo na fé e um filho maduro? É que o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Quando nós começamos na nossa fé, muitos ainda não têm entendimento, não têm a revelação, não têm o discernimento, como eu mesmo disse, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho e da Palavra. Então, muitas coisas para a gente tenta classificar como pecado e como não pecado. Amém? Com certeza você já ouviu, ou você mesmo tem algumas dúvidas a respeito. Será que é pecado tatuagem? Será que é pecado eu beber uma cerveja ou um vinho? Será que é pecado eu fazer tal coisa? Será que é pecado? Então a gente entra nesse clima, vamos dizer, a gente entra nesse meio de tentar classificar as coisas como pecado e como não pecado, porque a nossa mente ainda está limitada por conta do nosso entendimento que ainda não amadureceu. Amém? Mas a gente está debaixo da graça de Deus, amém? Você está debaixo da graça. Agora eu e você não andamos mais segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore do conhecimento do bem e do mal? É aquela árvore que a gente tenta classificar as coisas com o que pode ou com o que não pode. Na nova aliança, nós somos guiados pela árvore da vida, porque nós somos filhos espirituais. Amém? Então, toda dúvida que você tiver a respeito de Cristo e da sua palavra, ou a respeito de qualquer assunto na sua vida, você deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Como filhos maduros, eu e você não vivemos mais pensando, será que eu tenho que ofertar mesmo? Será que eu tenho que dizimar? Será que eu tenho que trazer realmente o meu dízimo para a casa do Senhor? Vou perguntar para o pastor se eu tenho que fazer isso. Eu e você não devemos mais viver dessa forma, querendo saber a opinião do pastor, a opinião do líder a respeito de um assunto. Primeiramente, eu e você devemos buscar a direção do Espírito Santo, porque os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Eu gostaria de ler com vocês no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, por gentileza. Esse é um texto também bastante conhecido. Por que eu estou falando a respeito disso? Nós já vamos entender em Gálatas capítulo 4, verso 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, é criança, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, crianças, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam à lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7. De sorte que vocês já não são escravos, porém filhos. E sendo filhos, vocês também são herdeiros
por Deus. Amém? Nós acabamos de ler no livro de Gálatas que quando o filho ele é menor, quando o filho ele é criança, por mais que ele seja herdeiro de todas as coisas, de um pai rico, milionário, que tenha todas as coisas, ele ainda não tem a capacidade de controlar aquela herança, ele não tem aquela capacidade de mandar em toda naquela herança que ele recebeu do seu pai. No momento em que ele é criança, ele ainda está sob a tutela de curadores, de pessoas que vão administrar aquela herança, aquilo que ele recebeu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus te fez um filho herdeiro. A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus, ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz, pela graça, pelo favor, pelo sacrifício dele lá na cruz, eu e você nos tornamos herdeiros dessa herança. Amém? Então eu e você temos acesso à provisão, eu e você temos acesso a milagres, eu e você temos acesso a coisas sobrenaturais e maiores do que nós temos atualmente. Amém? Vindo à plenitude do tempo, o que é isso? Quando o Senhor completou a obra dele lá na cruz do Calvário, ele conquistou para mim e para você todas as coisas. Amém? E por que a gente ainda não recebe? Por que eu e você ainda não temos vivido toda essa graça, nós não temos vivido ainda toda essa abundância? Porque talvez eu e você ainda sejamos meninos na fé. Talvez eu e você ainda estejamos sendo guiados pela nossa árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre aquilo que pode ou não pode. Talvez eu e você ainda estamos vivendo debaixo da lei, querendo merecer as bênçãos do Senhor. E um filho maduro, ele não tenta merecer nada, pelo contrário, um filho maduro, ele sabe que ele já é herdeiro, então ele toma posse de tudo aquilo. E como que nós podemos andar em maturidade na nossa fé com Cristo Jesus? Como que nós podemos viver essa maturidade, desfrutar de toda essa herança que o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário? É não tentando merecer. Esses tempos atrás eu estava questionando ao Senhor a respeito disso, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração que eu estava tentando ainda fazer as coisas por obrigação. Eu estava tentando fazer algo porque eu era obrigado a fazer aquilo. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração: Tiago, você não precisa mais fazer nada obrigado, você é livre. Você tem que fazer porque agora você é um filho maduro, você cresceu, você entendeu o quanto eu te amo e o quanto eu paguei o preço pela sua vida. Eu tenho um filho, e ele tem um ano e meio mais ou menos, e aí ele está naquela fase que eu tenho que proibir ele de fazer certas coisas, mas vai chegar um tempo que ele vai crescer e que ele vai ter um entendimento correto, que ele tem que fazer as coisas porque é certo, porque ele tem essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Talvez você já esteja tanto tempo na igreja, tanto tempo aqui, e você ainda não teve a revelação de que você já deveria ser um filho maduro, um filho que entendeu o quanto amado, o quanto foi perdoado, o quanto foi justificado. Amém? Nós ainda estamos vivendo, mas por que eu tenho que trazer meu dízimo? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que praticar a generosidade? Essas perguntas vocês não deveriam estar fazendo mais, porque você já deveria ser um filho maduro na fé. Amém? Eu e você devemos ser esse filho maduro, amém? Não trazer a oferta como uma forma de barganha, não trazer a sua oferta como uma forma de conquistar as bênçãos de Deus. Isso é criança que faz, é criança que tenta negociar com seu pai, com a sua mãe, aquilo que ele quer. Quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós entendemos que tudo que nós fazemos é porque a gente já foi agraciado, porque a gente já foi alcançado pelo favor de Deus. Amém? E hoje o Senhor, eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a esse nível de maturidade, porque Ele tem coisas maiores para mim e para você viver nessa terra. E no momento em que você for maduro o suficiente para entender que você não é mais obrigado a fazer nada, você não é obrigado mais a orar, você não é obrigado mais a dizimar, você não é obrigado mais a ler a sua Bíblia. No momento que você entender que você não é obrigado dessas coisas, mas você faz mesmo assim, então você amadureceu na fé. Amém? O Senhor quer nos levar a esse entendimento, amém? A gente, mas eu tenho que orar mesmo? Eu tenho que jejuar? Eu tenho que fazer tal? Você tem que fazer o que você quiser, mas filhos maduros fazem o que é necessário, amém? Provavelmente você se casou com a sua esposa, você constituiu a sua família, e depois que quando você morava com seus pais, você fazia o que você queria, mas no momento em que você se casa e você assume uma responsabilidade com a sua família, você não está mais fazendo por obrigação, agora você está fazendo porque você assumiu um compromisso. É assim mesmo que nós devemos encarar e ver o dízimo, a oferta e todas as disciplinas espirituais aqui na terra. Amém? Você não deve encarar isso como uma obrigação, mas você deve ver como
olhar com a perspectiva de um filho maduro que você faz, porque você já amadureceu na fé. Amém? E hoje eu quero te incentivar nessa noite a não trazer o seu dízimo, a sua oferta, porque você é obrigado. Quem faz isso é criança. Amém? Quando você entende que você já é herdeiro de tudo, de todas as coisas, você vai fazer porque você sabe que isso tem que ser feito. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. E o filho maduro, ele tem a capacidade de administrar a herança que o seu pai deixou. Não são crianças que vão receber essa herança. Talvez eu e você ainda não temos vivido essa plenitude por conta dessa nossa mentalidade infantil, de achar que a gente é obrigado a fazer as coisas para o Senhor. Mas hoje eu quero que você seja livre, amém? Eu quero que você tenha a maturidade, eu quero entrar nesse nível também de maturidade em Deus, de fazer as coisas, porque eu já sou amado, que eu já fui perdoado, eu já fui abençoado, e da mesma forma você deve encarar isso. Amém? Eu quero que você nessa noite traga o seu dízimo e a sua oferta, e você faça um compromisso com Deus de ser um ofertante na casa do Senhor, porque você entendeu que você já é herdeiro de todas as coisas. Amém? Você não está sendo obrigado a nada. Na nova aliança nós somos livres, amém? Você é livre, amém? E como filhos livres, como filhos maduros, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você vai praticar a generosidade nessa noite. Amém? Para concluir, conta-se uma história de um senhor que ele trabalhava, aleluia, conta-se a história de um senhor que ele trabalhava numa estação de trem, e certo dia, ele estava regulando lá os trilhos que os trens passavam naquela estação, e sem querer, ele colocou os trilhos errado, no lugar errado, e de repente começaram a chegar os trens naquela estação, e um trem que deveria ir para um lugar, acabou indo para outra direção. Isso porque ele afastou 7 centímetros de um dos trilhos. E o trem que deveria ir para uma cidade mais perto, acabou chegando a um lugar muito mais longe e que não era o destino daquelas pessoas que estavam lá dentro. O que eu quero dizer com essa história? Talvez a gente ainda não tenha percebido que se a gente mudar pequenas atitudes na nossa vida, pequenas atitudes que a gente tem diante de Deus pode nos levar em lugares mais longe e maiores em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero que você decida chegar em lugares maiores do Senhor. Talvez dizimar e ofertar seja pequeno para você. Talvez, é insignificante. Mas se você decidir ser um ofertante na casa do Senhor, eu creio que você vai chegar em lugares maiores e melhores em Deus. Amém? Porque você é um filho maduro. Glória a Deus. Fiquem de pé, separe o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Faça um compromisso com Deus. Quem quiser ofertar, levante a mão, que os irmãos vão estar levando o envelope para vocês. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te agradecer por esse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor é que nos perdoa, o Senhor é que nos justifica, Pai. Nós estamos aqui por causa da sua graça e do seu favor. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha trazer revelação da tua palavra, Senhor, que possamos amadurecer na fé, que possamos crescer em entendimento e em discernimento da tua vontade, Pai, que a partir de hoje nós possamos ser guiados pelo teu Espírito, o Espírito Santo, meu Pai amado, que nós possamos viver debaixo dessa dispensação, meu Pai amado, de ser guiado pelo teu querer e pela tua vontade. Espírito Santo de Deus, abra as portas, meu Pai amado, para a tua igreja, prospera a tua igreja financeiramente, abra as portas, meu Pai amado, de emprego nessa noite, meu Pai amado, entra com provisão na necessidade deste homem, desta mulher, Pai, venha abençoar o trabalho, o fruto, Senhor, do trabalho de cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta aqui na frente. Amém, irmãos? Nós estamos vendo o vídeo do batismo. Você pode se assentar.
dia 5 de setembro nós temos nosso batismo, amém? E na sexta, no dia 3, tem o curso. Amém? Você que deseja se batizar, esteja nesse lugar. Amém? Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu, para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu, para sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para A honra, a força, a glória e o poder sejam dadas ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi levado aos céus e assentou à destra de Deus Pai e governa sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo que há no céu e na terra e debaixo da terra. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Ele é o Senhor. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória.
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Levanta as suas mãos. Glorifique o nome de Jesus Cristo. Glorifique o nome de Jesus. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Aleluia! Aleluia! E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Diga assim comigo: eu sou profundamente amado, altamente favorecido e grandemente abençoado.